Olha, tem muita gente que quer ganhar dinheiro fazendo day trade, tem muita gente que nem sabe o que é e quer aprender. E aqui eu tô com uma pesquisa da FGV, né, que na verdade ela fala o contrário do que eu tô querendo dizer aqui. Ela diz que 97% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Tá? Isso aqui há um tempo atrás, é de 2019 essa matéria, e tem um tempinho que gera uma certa polêmica isso aqui. E o que eu falo sempre, trade, você não pode transformar o trade em um cassino, como a matéria diz aqui. Porque trade, quem transforma o trade em cassino é quem não entende, é quem não conhece. Tá? Então, por exemplo, quero dar alguns exemplos rápidos aqui para poder explicar, para você que está querendo entender o que é day trade, como ganhar dinheiro com day trade. Primeira coisa é que a pesquisa ela fala que 3% ganha e 97% não ganham. Fazer day trade é um termo para quem compra e vende no mesmo dia. Mas quem faz o trade precisa estudar. É como se fosse uma profissão, e qualquer outra profissão. É como se fosse um trabalho de, sei lá, qualquer coisa que você tenha que estudar, fazer um técnico para aprender. A diferença é que para trade você não precisa de certificação, né? Hoje em dia, por exemplo, qualquer um pode pegar uma conta, abrir uma conta na corretora e começar. O grande erro está justamente nessa abertura mais fácil para qualquer pessoa entrar no trade. Então o cara que começa a operar no trade muitas vezes não tem o conhecimento devido, né? O fato de você estar fazendo o trade não quer dizer que você sabe fazer. Vou dar um exemplo que é até comum dar sobre quem corre. Eu gosto de correr, mas eu treino do meu jeito para correr. Eu não sou um corredor profissional. Eu não consigo participar de uma maratona, uma Olimpíada, porque eu não sou profissional, não tenho uma base para isso, não tenho um estudo para isso, não tenho uma preparação para isso. É a mesma coisa quem faz trade, né? Às vezes a pessoa entra para fazer day trade e ela não entende o que é ler gráficos. Não é uma aposta. Tem gente que acha que é uma aposta. Você vai olhar aqui, eu acho que agora vai cair, eu acho que vai subir. O day trade, o trade propriamente dito, é você fazer análise, e não é você fazer uma análise só olhando o que você acha que vai acontecer. Mas a gente tem indicadores, a gente tem até métodos de leitura de gráficos, né, que não são agora de 10, 20 anos. Alguns estudos são de mais de 100 anos atrás, onde a gente consegue pelo preço, porque isso tudo que você vê, o gráfico, ele representa o preço de alguma coisa. E o gráfico e os volumes que esse gráfico mostra pra gente determina o valor de um ativo. Se tem muita gente entrando, muita gente vendendo, muita gente comprando, esse ativo num determinado espaço de tempo aqui embaixo para um determinado valor pela barra lateral. Então isso você vai analisando, não é uma coisa que você vai olhar um vídeo e vai aprender. Então por isso que muita gente, quando entra para fazer um day trade, quando entra para ganha bem, porque a quantidade que você ganha hoje em dia, por exemplo, você consegue fazer R$300 por dia, que é, por exemplo, citado na matéria, que algumas pessoas lá naquela base acabam tendo aí uma média de R$300 por dia, né? Aqui, ó, na própria matéria fala que quem ganha leva menos de R$300 por dia. Mas aí se você for parar para olhar, tudo bem. Tem gente que ganha muito mais do que isso, tá? Dá para ganhar muito mais do que esses R$300. Mas coloca aí R$300 por dia vezes 26 dias operando só durante a semana, 24 dias, é um salário de 7.200. Então, se tem gente ganhando aqui, essas pessoas sabem o que está fazendo. Aqui talvez não tenha essa sabedoria, não tenha esse conhecimento, tá? O problema é que no país, aqui no Brasil, não se tem essa cultura do estudo sobre mercado financeiro. Muita gente não conhece. Lá fora tem muita gente que conhece. Só para você ter ideia, esses 3% que eles falam que ganham, sabe quantos por cento da população brasileira investe na bolsa? Em média 3%. Em média apenas 3% da população inteira investe na bolsa de valores. Fazendo trade, comprando, fazendo hold, não importa. Investindo. Então, esses dados aqui, eu não quero nem questionar a questão da própria FGV, né, que
dispensa apresentações, mas a matéria ficou faltando alguns dados. Qual era o grau de estudo, o grau de conhecimento dessas 97% que perdiam? Qual era o tempo que elas operavam antes de começar a operar de fato? Qual o valor que perdeu? Muitas vezes esse pessoal que acaba perdendo e entra para a estatística, isso aqui a gente está falando de números frios, muitas vezes abre uma conta numa corretora de R$100, primeira operação que vai fazer, não sabe o que está fazendo, perde e diz, nunca mais vou voltar. Eu costumo dizer que é igual um carro, você estuda, faz uma autoescola, você começa a estudar, a autoescola ela te ensina a passar na prova. Ela não vai te ensinar tudo o que pode acontecer. Tudo que pode acontecer quando você está na direção. Não tem como simular esse tipo de coisa. E é exatamente isso que pode acontecer quando a pessoa entra no trade sem ou com conhecimento raso ou sem nenhum conhecimento. Ela não treinou, ela não tem experiência para atuar no mercado, onde principalmente o mercado financeiro ele exige muito do seu emocional, porque mexe com dinheiro. Você imagina, então você começa a fazer trade, começa a ganhar a primeira vez, ganha um pouquinho, no outro dia você fica emocionado, vai lá e perde tudo. Você fica com medo de entrar naquele lugar de novo. E é comum, mas se você tem um prévio estudo, uma prévia preparação, você se prepara para aquilo, treina, por exemplo, em conta de demonstração, para você treinar de fato no mercado, mas só para ver como está a sua leitura. Isso vai te deixar muito mais preparado do que talvez uns 97% das pessoas que entraram aqui, tá? E, por exemplo, todo mundo pode entrar numa corretora hoje. Se você tiver agora aí e quiser entrar, você pode entrar qualquer corretora, né? Clear, para operar no mercado brasileiro. Se você quiser operar em criptomoeda, você baixa a Stormgain, a Binance, qualquer outra aí, e você atua. O problema é saber se você está preparado para poder aprender, se você já aprendeu previamente e está preparado para entrar e atuar dentro do mercado. Por exemplo, o que eu ensino muito no meu curso está aqui embaixo, aqui o link está no primeiro link na descrição para quem se interessar, é justamente o que? Quando a pessoa entra no trade, o que ela tem que aprender é perder. Pô, Frazão, mas aí a pessoa tem que aprender a perder para poder ganhar dinheiro? Sim. Porque é certo, a perda é certa. O que você precisa aprender quando você começa a fazer trade é, primeiro, análise, né? Fazer a sua análise. Segundo, o seu emocional, né? Você se controlar na alta e na baixa de um ativo. E terceiro, é fazer o seu gerenciamento de risco. É justamente você saber o máximo que você vai poder perder e não quebrar a sua carteira, o valor que você investiu ali para poder negociar. Então esse é o grande risco, o grande erro também de muita gente que entra sem o estudo, né? Então a matéria ela mostra pra gente dados reais, realmente. Ela está mostrando que 97% das pessoas que especulam perderam dinheiro. Perderam, é dado, não tem como eu questionar essa informação. A questão é, o fato dela fazer essa matéria, ela coloca muito mais medo em quem está querendo aprender, do que talvez incentivando o estudo, incentivando quem realmente poderia aprender e ganhar dinheiro com isso. Se ela coloca aqui, 97% das pessoas perderam dinheiro, e das 97% que perderam, o conhecimento delas, desse total, era de 80%. 80% desses 97% não conheciam o básico do trade. Isso faria com que a pessoa, então preciso estudar. Então preciso me aprimorar, investir em conhecimento para isso. O que faltou esse impulso para o conhecimento, esse impulso para a evolução de cada um que está lendo essa matéria. Porque muita gente que não conhece vai olhar e vai falar, caramba, não nem quero mais entrar. Oxe, tá maluco? Eu vou entrar no negócio e todo mundo perde? Né? Agora se coloca, hoje, preciso estudar. É a mesma coisa, para pensar. Eu quero ser médico. Se eu entro lá, estudo, faço meus anos de faculdade, mestrado, tal, doutorado, para poder atuar como médico, eu sei o que eu estou fazendo, eu me preparei. Mas existe algum médico que, quero ser médico. Então, não vou estudar não, vou só abrir um corpo ali, cortar, bisturi, eu só preciso disso.
Vai dar certo? Claro que não. Qualquer mecânico a mesma coisa, o cara vai abrir um capô do carro para mexer, se ele não conhece, vai adiantar? Ele tem que estudar. É a mesma coisa, não tem como operar em mercado nenhum do mundo se você não estar preparado. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre esse tema. Coloca aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se já tinha visto esse tipo de matéria na FGV, se já tinha ouvido falar. Mas o importante é que a gente venha sempre procurar conhecer mais, estudar mais sobre o tema aí que pode fazer sim a gente ganhar dinheiro, mas que não é algo que é do dia para a noite. Repito, não existe dinheiro fácil, existe estudo, investimento em você mesmo, e aí a oportunidade chegou, você tá pronto, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.